Olá, meus caros, tudo bem? Fiz aqui mais um bloco especial, tá? Esse bloco aqui eu trouxe somente nomenclaturas relacionadas ao direito penal que tem caído, que cai em prova, tudo bem? Então, não é somente classificação de crimes, só esse bloco aqui é um bloco especial, porque ele não é classificação de crimes, né? Não é infração penal espécie, mas um bloco que traz aqui algumas nomenclaturas que têm caído em prova relacionadas à criminologia, relacionadas aí a outros temas do direito, envolvendo o direito penal. Perfeito? Tranquilo? Somente isso e nomenclaturas interessantes. Perfeito? Na tela. O primeiro tópico que eu trouxe aí são as chamadas velocidades do direito penal. Tá? As velocidades do direito penal. Direito penal de primeira velocidade, direito penal de segunda velocidade, direito penal de terceira velocidade e por aí vai. É um tema que normalmente os alunos já ouviram falar, mas não entendem. Tá? Eles, já ouvi falar sobre isso. Alguns nem ouviram falar. Aqueles que ouviram falar não entendem exatamente o que é a velocidade do direito penal. As velocidades do direito penal, desenvolvidas aqui por Jesus Maria Silva Sanches, ele utiliza o termo velocidade no sentido de qual é o tempo de aplicação do direito penal objetivo. Qual é o tempo aqui do processo? É um processo rápido ou um processo lento? Essa é a velocidade. Vê que o direito penal é aplicado rapidamente, o direito penal é demorado. Essa aqui é a velocidade do direito penal. E ele percebeu o seguinte, pode colocar na tela. Ele percebeu, pode colocar na tela. Jesus Maria Silva Sanches, ele percebeu duas grandes velocidades do direito penal. Ele percebeu aí duas grandes velocidades em momentos históricos distintos. Jesus Maria Silva Sanches só desenvolveu duas velocidades, não foram três, cuidado. O livro dele, que trata de velocidade do direito penal, só duas. Posteriormente, doutrina incluiu a terceira. Mas a obra inicial dele são com duas. E ele entendeu o seguinte, olha, ele percebeu que num determinado momento histórico, que o processo era muito lento, porque só existia previsão de aplicar PPL, a pena privativa de liberdade por excelência. Ele falou assim, não, tem que aplicar pena privativa de liberdade, e aí o processo é demorado, custoso. Isso foi uma primeira velocidade. Ele falou, não, aqui é devagar. Então, na primeira velocidade é marcha 1. E ele percebeu uma segunda velocidade do direito penal. Ele falou assim, nossa, em outro momento histórico, isso foi modificado. O direito penal ficou mais célere, ficou mais rápido. Mas, para ele ser mais rápido, o Estado deixou de aplicar a pena por excelência. Passou a aplicar a PRD, a pena restritiva de direitos, as penas alternativas. Então o direito penal é mais rápido, mas eu não aplico o PPL, eu aplico o PRD. Inclusive eu diminuo as garantias processuais para ser mais rápido. Já que eu não vou aplicar PPL, vou aplicar PRD, eu vou diminuir as garantias processuais para esse processo ser mais rápido. Foi isso que ele desenvolveu no seu trabalho. As duas velocidades do direito penal. Tudo bem? Então, primeira velocidade, direito penal lento, garantias processuais firmes, sem relativização das garantias processuais, todas as garantias processuais sendo observadas, por isso o direito penal ali, o processo é lento, e a aplicação ao final da pena privativa de liberdade. Essa é a primeira velocidade. De outro modo, segunda velocidade, direito penal mais rápido, aplicação mais rápida. Garantias processuais relativizadas. Garantias processuais relativizadas. Mas, a contrário senso, ao invés de aplicar a pena privativa de liberdade, eu relativizo as garantias processuais para a aplicação das penas restritivas de direito. Um grande exemplo no Brasil de segunda velocidade é a Lei 9.099, porque ela tenta trazer um processo mais célere, mais rápido, com institutos despenalizadores, aplicação de penas alternativa, aplicação direta de uma PRD ou uma multa. Então, com relativização das garantias processuais. Então, eu diminuo as garantias processuais para que eu chegue mais rápido a um resultado e não aplique uma pena privativa de liberdade. Essas são as duas velocidades desenvolvidas por Jesus Maria Silva Sanches. Tudo bem? Tranquilo? Na tela.
Então tá aí, primeira velocidade. Aplicação de pena, característica, aplicação de pena privativa de liberdade e garantias processuais. Vou colocar aqui entre parênteses, ó, processo lento. Processo lento. Senão não teria lógica aqui falar de velocidade, tá? Então a lógica da velocidade é essa. Ok? A lógica da velocidade é essa. Essa é a lógica da velocidade. Segunda velocidade. Aplicação de pena alternativa e relativização das garantias processuais. Processo rápido. O processo é mais rápido. Ok? Então essas foram as duas velocidades aí, de acordo com a teoria desenvolvida nas velocidades do direito penal de Jesus Maria Silva Sanches. Só que hoje, quando se estuda as velocidades do direito penal, é muito comum você ver em todos os livros já falando da terceira velocidade. E muita gente acha que Jesus Maria Silva Sanches já desenvolveu as três, mas não. Foram somente as duas iniciais. E qual seria a terceira velocidade? A terceira velocidade, ela é uma união das duas velocidades anteriores. A terceira velocidade, ela é uma união das velocidades anteriores. Perceba o seguinte, na terceira velocidade, eu não modifico a velocidade. Na teoria dele, ele verificou uma modificação da velocidade do direito penal. Na terceira, eu não modifico velocidade, eu modifico garantia. Eu modifico a forma como o direito penal é aplicado. Por isso que não é uma terceira velocidade propriamente dita. Porque a terceira velocidade é igual à segunda, na velocidade. A velocidade é a mesma da segunda, a ideia de velocidade é a mesma. O que se modifica é a questão da relativização das garantias processuais com a aplicação de pena privativa de liberdade. Ok? Na tela para falarmos aqui rapidamente da terceira velocidade do direito penal. Aplicação de pena privativa de liberdade e relativização das garantias processuais. Então, olha só. Numa primeira velocidade, aplica-se PPL, pena privativa de liberdade, mas se mantém as garantias. Processo lento. Numa segunda velocidade, eu aplico pena alternativa. Mas, para aplicar pena alternativa, o processo deve ser mais rápido. E as garantias processuais devem ser relativizadas para ele poder ser mais rápido. Porque se eu garantir todas as garantias processuais, o processo fica lento. Então eu tenho aqui uma relativização das garantias. Numa terceira velocidade, eu quero aplicar a pena grave. Eu quero aplicar a PPL de forma rápida, relativizando garantias. Então olha aqui, ó. Como ela é uma mistura das duas anteriores. É na terceira velocidade, porque a terceira velocidade, em relação ao tempo, ela é igual à segunda, é um processo rápido. Só que é um processo rápido, relativizando garantias, mas aplicando pena privativa de liberdade. Aplicando a pena mais grave. Por quê? Porque o crime praticado é muito grave. Então vamos resolver rápido para aplicar uma pena relativizando garantias. Essa terceira velocidade, ela é meio que rechaçada pela doutrina. A doutrina fala, não, se vai aplicar PPL, eu tenho que dar garantia. Mas existe aqui, a terceira velocidade, ela é uma expressão do chamado direito penal do inimigo. De Gunther Jacobs. Não estou falando que o nome dele não se pronuncia assim. Estou falando como é que se pronuncia no português, tudo bem?
Gunther Jacobs. Então, Gunther Jacobs, ele dizia que existia o direito penal comum. Você estudará comigo nas teorias funcionalistas, a funcionalista radical e a funcionalista moderada. Você vai estudar comigo na funcionalista radical as ideias de Gunther Jacobs. Olha, direito penal, existe o direito penal do cidadão e existe um direito penal aqui de um outro tipo de cidadão, que é o não cidadão, aquele inimigo do Estado. Para ele, o direito penal tem que ser célere e aplicar a pena privativa de liberdade. Existem normas no mundo que levam essa teoria a finco. Por exemplo, existem normas nos Estados Unidos que elas têm validade somente quando eu considero a pessoa terrorista. Opa, considerei terrorista? Diminui garantia, prende, já fica preso aí mesmo. Então, diminui garantia, processo rápido e aplicação de pena privativa de liberdade. Essa é a terceira velocidade do direito penal. Tudo bem? É uma expressão aqui do direito penal do inimigo, ideias de Gunther Jacobs. Tudo bem? Tranquilo? E o que seria a quarta... professor, acabou ainda não, na tela. O que seria a quarta velocidade do direito penal? O que seria a quarta velocidade do direito penal? A quarta velocidade, a doutrina tem se manifestado que seriam a penalização de chefes de Estado, autoridades nacionais no âmbito internacional. Puni-lo no âmbito internacional. A punição em âmbito internacional do chefe de Estados seria a quarta velocidade do direito penal. Temos aí o exemplo do TPI, né? Do Tribunal Penal Internacional, regulamentado pelo Estatuto de Roma. Está regulamentado aí pelo Estatuto de Roma. Que a pessoa é punida em âmbito internacional. Ok? Ela é punida em âmbito internacional. Perfeito, tranquilo. Vou deixar um deverzinho de casa aí. Alguns doutrinadores já têm levantado... meu Deus, não acaba. Já têm levantado aí a direito penal de quinta velocidade. Você não vê isso, isso não tem aparecido em prova não. Mas já saiba, já tem gente falando no direito penal de quinta velocidade. Que trata de uma sociedade com maior assiduidade no controle policial, no cenário onde o direito penal tem o escopo de responsabilizar os autores diante da agressividade presente em nossa sociedade de relações complexas. O direito penal de quinta velocidade seria aquela em que as ações policiais têm que ter mais rigor, o controle estatal tem que ser muito mais amplo, que aconteceu aí em Nova York, pelas políticas da lei da ordem lá na Nova York, que seria um exemplo do nosso caso de lei e ordem, né? Nosso caso aqui de lei e ordem. Tudo bem? Seria direito penal de quinta velocidade, só para você ter uma ideia, tudo bem? Dever de casa para você, direito penal de quinta velocidade. Em prova, primeira, segunda, terceira, quarta já é exceção. Tudo bem? Então aprendemos o que é o direito penal de primeira velocidade, direito penal de segunda velocidade, direito penal de terceira velocidade, que é os três comuns, né, os mais falados. Eu te trouxe o quarta velocidade, já está começando a ser falado, e trouxe o quinta velocidade, que ele já ainda é um embriãozinho aí nos livros doutrinários. Tudo bem? Outros nomes interessantes que eu trouxe para você, pode colocar na tela. Outros nomes interessantes. Síndrome da mulher de Potifar. O que é a síndrome da mulher de Potifar? Síndrome da mulher de Potifar seria a mulher rejeitada que acusa o homem. Ela foi rejeitada pelo homem e ela acaba acusando o homem. Professor, e por que mulher de Potifar? Advém de uma história bíblica. História bíblica lá do livro de Gênesis, salvo engano, do Êxodo, que tratava de José. José, os irmãos não gostavam dele e o pai o amava. O que os irmãos fizeram? Foram matá-lo. Na hora de matar, o irmão mais velho falou assim, não vamos matá-lo não, vamos vendê-lo para os egípcios. E ele foi vendido e foi embora com os egípcios. E ele foi para a casa de um militar que chamava Potifar. E ele se tornou ali a pessoa de grande responsabilidade para aquele oficial.
Então ele tomava conta da casa. O patrão viajava, o militar viajava, e ele era a pessoa responsável pela casa. Seria o mordomo de hoje em dia, né? Um mordomo de antigamente. O nome desse militar era Potifar. E a mulher de Potifar queria ter com ele. Entendeu o termo, né? A mulher dele queria ter com ele. Só que José era um homem de fé, falava, não quero nada contigo. Um belo dia, ela o chamou e tentou agarrá-lo. Ele conseguiu sair e foi embora, mas a sua túnica ficou. O que ela fez? Ela disse que ele tentou agarrá-la. E como prova, mostrou a túnica. Então essa é a chamada síndrome da mulher de Potifar. A mulher que é rejeitada passa a acusar o homem de estupro. Isso acontece. Isso aqui acontece. A mulher que é rejeitada passa a acusar o homem de estuprador. Como vingança daquela rejeição. Tá? Como vingança daquela rejeição. Tudo bem? Na tela, próximo termo. Esse próximo termo é muito conhecido. Síndrome de Estocolmo. Por causa da cidade de Estocolmo. Tivemos aí um sequestro em Estocolmo. E os sequestradores começaram a ter relações de afeto com as vítimas. E as vítimas com os sequestradores. A síndrome de Estocolmo, você olha para a vítima. Na síndrome de Estocolmo, você olha para a vítima. Quando a vítima começa a entender o sequestrador. Tá? Quando a vítima começa a entender o sequestrador. É síndrome de Estocolmo. Tudo bem? Na tela. Eu ainda trouxe aqui outras síndromes. Porque a Estocolmo é conhecida, né? A síndrome de Estocolmo ela é mais conhecida. Mas eu também trouxe a síndrome, além da síndrome de Estocolmo, a síndrome de Londres. Síndrome de Londres. A síndrome de Londres, ela aconteceu numa embaixada iraniana em Londres, em que terroristas, né? Terroristas iranianos sequestraram pessoas na embaixada iraniana de Londres. Ela é mais ou menos ao contrário da síndrome de Estocolmo. Na síndrome de Londres, na síndrome de Estocolmo, a vítima ela começa a ter relações de afeto com o sequestrador. Na síndrome de Londres, a vítima ela começa a rechaçar demais o sequestrador. Ela começa a ter uma atitude agressiva. Esse fato que aconteceu na embaixada iraniana, quando eles pegaram ali algumas pessoas, tinha lá um iraniano que dizia, olha, vocês estão errados. O meu Alá é diferente do Alá de vocês. A minha profecia, o que eu estudo, o que eu vivo, a minha fé é diferente da de vocês. Ser terrorista, sequestrar está errado. Então ele tomou ali uma situação agressiva contra o sequestrador. É a síndrome de Londres. Enquanto que na síndrome de Estocolmo a vítima ela tem uma relação de afetividade, ela começa a entender o sequestrador, na síndrome de Londres a vítima ela começa a ter uma reação agressiva contra o sequestrador. No caso lá da embaixada em Londres, os sequestradores e terroristas decidiram matar um. Vamos ter que matar um aqui para acreditar na gente. Quem eles mataram? Aquele lá que estava contrário, né? Aquele lá que estava discutindo. E existe ainda a síndrome na tela, de Lima. Síndrome de Lima. Menos conhecida ainda. Salvo engano, ocorreu numa embaixada japonesa em Lima. Ocorreu numa embaixada japonesa na cidade de Lima, no Peru. Que é próximo aqui da Estocolmo e Londres. Próximo da síndrome, não das cidades, tá bom? O que é a síndrome de Lima? A síndrome de Lima é quando o sequestrador ele passa a ter uma relação de afeto com a vítima. No Estocolmo, é a vítima, o sequestrado, que tem uma relação de afeto com o sequestrador. Na síndrome de Lima, o sequestrador ele passa a cuidar da vítima. Assim, não, essa vítima aqui eu vou proteger ela, vai ficar tudo bem, fica tranquilo. Isso é síndrome de Lima. Temos um caso, e aqui não é caso real não, tá? Filme. Eu adoro pegar coisas de filmes porque eu trago o meu aluno para o mundo real e a gente acaba fazendo uma conexão. Para quem viu
La Casa de Papel, eu não me lembro os nomes, tem tempo, eu não vi muito bem La Casa de Papel. Mas no La Casa de Papel, justamente tinha lá o sequestro, né? O sequestro à Casa da Moeda. O primeiro, né? Era o sequestro à Casa da Moeda. E ali tinha os sequestradores e tinha as vítimas, e aí começou a acontecer, inclusive já estava grávida, mas nos demais se tornaram um casal. Começou a acontecer uma relação de afeto entre um sequestrador e uma vítima. Aquela relação de afeto entre um sequestrador e uma vítima, eu teria o que ali? Estocolmo-Lima. Síndrome de Estocolmo-Lima. Vítima Estocolmo, sequestrador Lima. Tudo bem? Então você aprendeu o que é a síndrome de Estocolmo, a síndrome de Londres e a síndrome de Lima. Vamos fazer algumas questões? Terminei aqui. Existem outras nomenclaturas que no decorrer de outras aulas eu vou comentando, mas as principais, eu fiz aqui um apanhado geral, o que mais tem caído em prova, tudo bem? São essas que eu comentei. Tranquilo? Acho que seu material aí está muito completo. Perfeito? Na tela, vamos lá. Questãozinha. Já comecei com a questão aqui pegando pesado, tá? Essa questão aqui já pega pesado para você já, mas vamos com calma, tá? Vamos com calma. Vamos com muita calma. O crime de associação criminosa configura-se como crime obstáculo. O crime de associação criminosa é um crime obstáculo? Sim. O que é o crime obstáculo? É a punição do ato preparatório. A associação criminosa é um exemplo. O de falsidade documental para o estelionato é crime de atitude pessoal. O crime de atitude pessoal são os crimes de tendência. O crime de atitude pessoal é o crime de tendência. O crime de falsidade documental para a prática do estelionato é um crime que eu pratico para praticar outro, que depende da minha vontade. Eu pratico um crime para praticar outro, que depende da minha vontade. É um crime de tendência interna transcendente mutilada de dois atos. Não é crime só de tendência ou de atitude pessoal. É um crime de intenção. É um crime de intenção. Tendência interna transcendente mutilada de dois atos. Qual foi o exemplo que eu utilizei contigo? O petrecho de moeda falsa. O petrecho de moeda falsa. E vai uma dica aqui, nessas questões mais difíceis, que é a seguinte. Por vezes, você não vai lembrar de todas as características. Você não vai lembrar, são muitas. Tenta pegar ali alguma que você lembre para tirar ou deixar a alternativa. Não, essa aqui eu tiro, essa aqui eu deixo. Então pega alguma coisa. Nessa aqui, você não sabia a segunda, você deixa pela primeira, porque é mais fácil. A associação criminosa é crime de obstáculo, se você sabe. Ok? Então você vai fazendo esse trabalho. Ok? Na tela. O crime de uso de documento falso configura-se como crime remetido. Certo? Essa aí foi até o exemplo utilizado. O crime de uso de documento falso configura-se como crime remetido, né? Porque remete a outro delito. E o crime de petrecho para falsificação de moeda como crime obstáculo. O petrecho é crime obstáculo? É. Eu estou punindo o ato preparatório da falsificação, o petrecho. É o ato preparatório da falsificação. Falei para você do petrecho de moeda falsa, falei para você do petrecho do tráfico de maquinário, a associação criminosa, porte ilegal de armas, atos preparatórios do terrorismo, a associação criminosa, a organização criminosa. São os chamados crimes obstáculos. Letra B está corretinha. Tudo bem? Na tela. Letra B está bonita. Letra B está correta. Então, por mais que você não soubesse nenhuma outra, essa letra B estava dentro do possível. Não vou dizer do fácil, não, mas do possível. A letra B estava dentro do possível. O crime de tráfico de drogas configura-se como crime vago. Correto. Crime de tráfico de drogas é um crime vago. Não há vítima determinada. É aquele em que não há vítima determinada. Não se assuste com a questão, tá? A questão é de treinamento. É para eu trazer aqui para você ir lembrando os conceitos. Né? Crime vago, é aquele que não há vítima determinada. Eu dei o exemplo do tráfico. Tá? Eu dei o exemplo do tráfico. O de extorsão mediante sequestro constitui crime profissional. Não, tá errado. Crime profissional é o crime habitual com intuito de lucro. Crime profissional é o crime habitual com intuito de lucro. Extorsão mediante sequestro é um exemplo de crime formal, um crime de tendência interna transcendente de resultado cortado, um crime permanente. O crime de falso testemunho configura-se como crime de tendência. E o crime de injúria como de ação astuciosa. Isso aqui com certeza está errado. Ó.
Ação astuciosa é aquela que tem fraude, é aquela que tem o ardil, o estelionato, o furto mediante fraude. O crime de injúria é um crime de atitude pessoal. Um crime de tendência. É um crime de atitude pessoal, é um crime de tendência. O crime de rufianismo configura-se como um crime de intenção e o de curandeirismo como um crime de ouvido. Tanto o rufianismo quanto o crime de curandeirismo são os crimes habituais. São crimes que devem ser praticados com habitualidade. Crime de intenção é aquele crime de tendência interna transcendente. A intenção significa tendência interna transcendente. E crime de ouvido, curandeirismo não é crime de ouvido, é o crime omissivo impróprio culposo. Em prova, às vezes, aparece só omissivo impróprio, tá? Mas é omissivo impróprio culposo. Gabarito letra B. Ok? Vamos fazer mais algumas questões, vamos lá. Uma questão agora para respirar, tá? Uma questão mais tranquila, para a gente poder respirar. Uma questão mais fácil, digamos assim. Olha, essa aqui dava para fazer, dava. Essa dava. Ok? Só para você ver que também pode cair de um jeito, pode cair de outro. O crime de homicídio, artigo 121 do Código Penal, é classificado doutrinariamente como um crime. Então vamos olhar aqui o que as questões trazem para a gente. O que as alternativas trazem para a gente. Vamos lá. É um crime. É um crime próprio? Não, não é próprio. Não se exige uma qualidade especial do sujeito ativo. É um crime comum, né? É um crime comum. Comum tá certo. É um crime vago? O homicídio é um crime vago? Não, o homicídio tem uma vítima determinada. Então ele não é vago. Ele também não é permanente, ele é instantâneo de efeitos permanentes. Ele também não é multitudinário, porque multitudinário é um crime praticado por multidões. O homicídio não precisa ser praticado por multidões. É um crime de forma livre ou de forma vinculada? O homicídio é de forma livre, não tem uma forma vinculada para a prática do homicídio. É um crime comum, próprio ou de mão própria? É um crime comum, não é crime de mão própria. Também não é crime habitual. Então, o homicídio não é crime habitual. Eu não preciso ali do exercício de uma atividade. Ok? Então ele é comum, já tiramos aqui a letra E. Tiramos crime exaurido, não, ele é material, né? Ele não é exaurido. Ele é crime de perigo? Não, ele é crime de dano. Ele é crime de dano, tá aqui, ó, crime de dano. Crime comum, crime de dano, é um crime material, ou seja, depende do resultado para a sua consumação, não é crime formal. É um crime de forma livre. Então ficamos aqui só com o finalzinho. É um crime de concurso necessário ou obrigatório de agentes? Não. Não é crime de concurso necessário. Não é crime plurissubjetivo, é crime unissubjetivo. Não é crime plurissubjetivo, é crime unissubjetivo. É um crime instantâneo de efeitos permanentes? Sim, é um crime instantâneo de efeitos permanentes. Por mais que você não soubesse todas as classificações, daria para você acertar a questão. Tá? Daria. Crime de dano, crime material e instantâneo de efeitos permanentes. Gabarito letra A. Próxima questão. No que toca à classificação doutrinária dos crimes, vamos lá. Letra A. É imprescindível a ocorrência de resultado naturalístico para a consumação dos delitos materiais e formais. Está errado. Nos formais, não. Nos formais, a ocorrência do resultado naturalístico é prescindível. É prescindível. Letra B. É normativa a relação de causalidade nos crimes omissivos impróprios ou omissivos impróprios ou comissivos por omissão. Isso aqui está certo, você vai aprender isso comigo quando a gente tratar aqui do nexo de causalidade. Nos crimes omissivos impróprios ou comissivos por omissão, a relação de causalidade é chamada de causalidade normativa. Prescindindo de resultado naturalístico para a sua consumação. Errado. Os crimes omissivos impróprios, eles são crimes materiais. Eles só existem se ocorrer o resultado material, porque o agente responde por aquele resultado. Então não é prescindindo de resultado naturalístico. É imprescindindo, é dependendo de resultado naturalístico. Os crimes omissivos impróprios, ele depende do resultado naturalístico. Enquanto que os omissivos próprios, o agente responde só pela omissão. Não precisa de um resultado naturalístico.
Os crimes unissubsistentes são aqueles em que há um inter criminis e o comportamento do criminoso pode ser cindido. Está errado. O que há inter criminis e o comportamento pode ser cindido é nos plurissubsistentes. Os unissubsistentes é um ato só. Não pode ser cindido. Os crimes omissivos próprios dependem de resultado naturalístico. Errado. Os omissivos próprios basta a omissão. É mera conduta normalmente. Basta a omissão. Eu não preciso de um resultado naturalístico. Então, numa omissão de socorro, o agente se omitiu. Foi embora, já responde. Mesmo que a vítima sobreviva. Mesmo que alguém vá lá e salve. Mesmo que sobreviva. Ele já responde, porque é um crime que não depende desse resultado material. Basta a omissão. No omissivo impróprio, depende do resultado. Se a vítima morrer, ele responde. Se alguém vier, ele ficou lá, ele se omitiu. Alguém veio e salvou, ele responde pela tentativa, no mínimo. No mínimo tentado. Tudo bem? Na tela. Por último, a letra E. Só sobrou a letra E, né? Os crimes comissivos são aqueles que requerem um comportamento positivo, independendo de resultado naturalístico para a sua consumação, se formais. Se formais aqui foi pegadinha, né? Se for formal, ele independe do resultado naturalístico para a sua consumação. Isso está correto. Nos crimes formais, ele independe da consumação para o resultado naturalístico. E aqui tinha uma dica. Tinha um bizu de prova aqui. Um bizuzinho aqui de prova. A letra A e a letra E são contraditórias. Uma fala que no crime formal é imprescindível a ocorrência do resultado naturalístico. Na letra E fala que o crime formal independe, é prescindível o resultado naturalístico. Então, ou uma ou outra estaria correta. Tá? Ou uma ou outra, ou você ia na A ou ia na E, na tela. Tá aí, olha o que fala a letra A. É imprescindível o resultado naturalístico para os crimes materiais e formais. Letra E, independe de resultado naturalístico os crimes formais. O certo é que independe. Letra E. Tudo bem? Tranquilo? Venha comigo. Com isso, terminamos a classificação doutrinária de crimes. Inclusive, coloquei um bloco de nomenclaturas estranhas com questões para você ter uma ambientação de como isso pode cair na sua prova. Eu sei que merece aqui um estudo mais detalhado, com mais calma. Eu trouxe os conceitos, mas eu preciso que você treine, tá? Eu preciso que você treine para não poder perder questão de prova. Um abraço, espero você na continuidade. Tchau, tchau.